Outra palavra que define o pastor e a sua função é a própria palavra pastor. Acho esta palavra a mais difícil de todas. Uma tarefa que talvez nenhum de nós pastores realmente consigamos cumprir conforme ela descreve. A palavra pastor, do grego poimen, pode significar literalmente um pastor de ovelhas, pastor de rebanho, como nós comumente conhecemos. Mas também ela é usada para designar uma pessoa que cuida espiritualmente de outras pessoas, como nós usamos eclesialmente. A função do pastor, nesse sentido, é apacentar, conduzir o rebanho ao pasto. É isso que faz um pastor, conduzir o rebanho ao pasto. Entretanto, não podemos ignorar que quando nós falamos deste termo dentro da igreja, existe um significado maior por trás dessa palavra. Não é somente apacentar no sentido de dar a ela o alimento ou pregar. Quando nós falamos de apacentar vidas humanas, existe algo que eu diria expresso nas palavras de Davi, no Salmo de número 23, qual eu quero ler com vocês, do verso 1 ao 4, aonde Davi define bem o que é este pastoreio. Veja só, diz assim: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar, e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Quando nós pensamos no pastor, usando desta figura de um pastor literal, daquele que apacentava, o rebanho, as ovelhas, nós temos por trás dessa ideia o que Davi descreve nestas palavras, porque Davi está olhando agora para Deus como o seu pastor, e ele descreve características deste cuidado, deste pastoreio que Deus exerce sobre a vida dele. Características essas, então, que, como eu disse, é esperado muitas vezes de nós, pastores, mas das quais eu realmente acredito que nós não consigamos alcançá-las, não na plenitude daquilo que Davi descreve. E eu vou tentar aqui então destacar para vocês o que Davi expressa. No primeiro verso, ele afirma sua segurança no cuidado de Deus para com a sua vida. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Então a afirmação dele de que nada lhe faltará, no sentido de que tudo que for necessário a ele, Deus vai suprir, é uma confiança plena, no qual ele vai então, a partir do versículo 2, descrever possivelmente o porquê dessa afirmação. Por que eu posso descansar? Afinal, o Senhor é meu pastor, eu não vou ter falta de nada. Então ele vai descrever, eu acho isso muito interessante, E eu acredito que Davi realmente experimentou este cuidado pastoral de Deus, e é por isso então que ele fala destas coisas. Então veja só, ele fala assim: em verdes pastagens me faz repousar. As ovelhas precisam se alimentar constantemente. Embora a vida tenha caminhos áridos, e talvez você possa estar vivendo um momento como este, um momento de caminhos áridos, no fim, Deus fará com que você repouse em um lugar de grande provisão. É o que Davi está dizendo.
em verdes pastagens me faz repousar. Depois ele diz assim: me conduz a águas tranquilas. As ovelhas precisam beber água fresca para suportar o calor do dia. Mais uma vez eu quero dizer a você, embora o mundo nos tente por terror, Deus nos levará a uma experiência de paz inigualável. Aqueles que já vivem com Cristo sabem disso. Se você ainda não teve essa experiência, entregue sua vida a Cristo. Experimente a paz que o Senhor pode dar. Depois ele diz assim: restaura-me o vigor. Então veja, tudo isso o pastor faz para ele. Leva ele em pastos verdejantes, conduz ele a águas tranquilas, e agora restaura o vigor. As longas jornadas provocam um grande cansaço sobre as ovelhas. Assim também as circunstâncias adversas da vida nos enfraquecem e muitas vezes nos levam a querer desistir desta jornada de fé. Mas Deus é aquele bom pastor que sopra um vento suave em nossa alma, incendiando o fogo do Espírito em nós e nos restaurando interiormente, devolvendo a nós o vigor da vida, o vigor da fé. O tempo também põe fim, não é, ao nosso vigor. O peso da idade nos encurva, mas Jesus nos dará um novo corpo, incorruptível, o qual o tempo não terá mais poder sobre ele. Depois ele diz assim que Deus, este pastor, o guia nas veredas da justiça. As ovelhas não conseguem discernir os caminhos sem o auxílio do seu pastor. Muitas vezes nós nos encontramos perdidos. E Deus, por meio de sua palavra e da ação do Espírito Santo, nos guia à concretização de seus planos em nós. Por fim ele diz assim: a tua vara e o teu cajado me protegem. Mais uma ação do pastor sobre a sua vida. As ovelhas corriam constantemente sérios riscos de vida. Elas enfrentavam o desgaste da jornada, doenças e muitas vezes feras que desejavam devorá-las. A presença do pastor era para elas uma proteção e as mantinham assim vivas. Assim também nós, em nossa jornada neste mundo, somos alvos constantes de uma sociedade que tenta matar a nossa fé através da zombaria, ridicularizando, a nossa fé, através de mentiras, nos difamando, muitas vezes até por redes sociais, outras vezes através do medo, ameaçando-nos a prisão, ou até a morte, se nós pregarmos as verdades da palavra de Deus. Muitas nações, nós conhecemos história de pastores, missionários, que são mortos por causa da palavra. Mas a bênção é sabermos que Jesus, o nosso pastor, está conosco. Ainda que passemos pelo vale da sombra e da morte, ela, a morte, não poderá nos ferir, pois Ele nos protege e nos conduzirá à mesa da vitória. E habitaremos para sempre na casa do Senhor. Quando você sai do versículo 4, você pula, você já está na mesa sendo ungido na presença do seu adversário, como vitorioso. E ele termina as palavras do Salmo dizendo: habitarei para sempre na casa do Senhor. Estes atos pastorais, descritos aqui por Davi, só podem ser concretizados em sua plenitude por Jesus, o bom pastor. O verdadeiro sumo pastor. Só Jesus pode oferecer repouso eterno, sobre uma provisão abundante eternamente. Só Jesus pode oferecer a paz que excede todo entendimento. Só Jesus pode restaurar a fé do pavio que está fumegando. Só Jesus pode dar a nós um corpo eterno,
Só Jesus pode guiar uma pessoa, levando esta a viver sua vida da forma mais plena, no centro da vontade de Deus. Só Jesus pode proteger o indivíduo da morte e levá-lo ao banquete oferecido àqueles que venceram a morte, aos ressurretos em Cristo Jesus. Só Ele pode dar a nós este pastoreio. Contudo, eu quero falar a você, Fernando. Jesus deseja que as pessoas experimentem um pouco destes cuidados. Ainda que nós não possamos dar plenamente isto, só Jesus pode. Mas Ele deseja que nós possamos dar às pessoas um pouco deste cuidado pastoral, através da sua vida e através da sua igreja. Cabe a você tornar sua igreja um lugar de repouso para o cansado, de provisão para o faminto, de paz para o aflito, de fortalecimento para o enfraquecido, de caminho para aquele que está perdido, de proteção para aqueles que estão buscando a verdade. Você é um instrumento de Deus, para que as pessoas possam receber um pouco disto. A plenitude só em Cristo. Pastorear é cuidar das pessoas, levando-as a experimentar o pastoreio de Jesus, através da sua vida e da sua igreja.